Bom, matrizes de frequência, elas são utilizadas, mas elas não são ainda a melhor forma de se obter representações vetoriais para sentenças e para documentos. Tá? Para exemplificar o porquê, vamos levar em conta esse exemplo, que ele mensura a frequência de 4 palavras em 4 peças teatrais de William Shakespeare. Então eu tenho a palavra batalha, bom, tolo, sagacidade, nas peças Do Jeito Que Você Gosta, Noite de Reis, Júlio César e Henrique V. Então o que a gente vê aqui? Que palavras muito frequentes, elas recebem um peso maior, apesar de elas não serem boas variáveis para distinguir documentos. Vamos levar em conta a palavra bom, por exemplo. Ela tem um peso muito grande, certo? Ela tem um alto valor, só que ela não distingue muito bem o documento do jeito que você gosta, certo? Ou do Noite de Reis. Por exemplo, a segunda dimensão de todos os documentos, né, que é representado pela frequência da palavra bom, não é um bom distintor, porque ele é alto para todos os documentos. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Bom, tem uma primeira forma que é a remoção de palavras vazias. Ou seja, palavras vazias eu estou chamando aqui são artigos, preposições, que são palavras que elas têm alta frequência, mas em todos os documentos. Então, como essas palavras não são boas distintoras de um documento, eu posso removê-las da contagem para melhorar a distinção dos documentos. E isso pode ser feito de maneira bem simples, utilizando também o método Count Vectorizer. Bom, esse método Count Vectorizer, algo que ele pode receber é uma lista de stop words, como vocês estão vendo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as listas de stop words, ou seja, de palavras vazias para o português que está disponível no NLTK, e a gente vai passar para o nosso método Count Vectorizer, que faz a contagem da frequência das palavras em cada documento, através dessa variável aqui. Para pegar as stop words, vou fazer o download, tá? nltk.download stop words, e eu vou acessar elas aqui, ó, stop words, a partir desse método aqui, que nós já vimos no curso anterior de Python, e nós vimos em algumas aulas síncronas como acessá-los, né? Como acessar as palavras vazias do português do NLTK. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui, como tem o método tokenizer, eu também vou passar as stop words, naquele método stop words que esse Count Vectorizer recebe. Então vou passar essa variável. Agora, se eu for gerar esse método, vocês vão ver que ele só vai levar em conta 4 palavras, né? Porque eu coloquei aquele ponto final, deixa eu tirar o ponto final, poema, e vai levar em conta 3 palavras, caminho, meio, pedra. Né? As outras palavras, né, que eram as outras 4, ele removeu porque são palavras vazias. Então, tecnicamente, essa é uma forma de computar melhores representações vetoriais para documentos que se distinguam umas das outras. Mas ainda não é o ideal. Um dos métodos mais poderosos para obter a representação de documentos é o TF-DF. E ele calcula a dimensão de uma palavra pela sua frequência vezes a frequência inversa de documentos que essa palavra aparece. E o que é essa frequência de documentos inversa? Ela é um tipo de frequência que dá maior importância para palavras que aparecem em menos documentos, ou seja, leva em conta o quão raro aquela palavra é. A fórmula do TF-DF é essa aqui. Tá? Então, dado uma palavra I que acontece num documento J, a medida TF-DF dela vai ser computada da seguinte forma, vai ser dada pela frequência dessa palavra, desse documento J, vezes o logaritmo de N, que é o número de documentos do meu corpus, dividido pela frequência de documentos, que é DF, ou seja, o número de documentos que contenham I. Então, essa medida aqui, de frequência de documentos inversa, ela vai ver o quão raro é aquela palavra, né? Quanto menos documentos ela aparecer, mais raro, mais importante ela vai ser para distinção dos determinados documentos onde ela aparece. Então, aqui eu tenho um exemplo de como essa medida é calculada. Então, novamente, eu estou utilizando aqui aquele exemplo da frequência das palavras batalha, bom, tolo, sagacidade nas 4 peças de Shakespeare. Então, vamos supor que eu quisesse calcular qual que é a medida de TF e DF de batalha na peça Do Jeito Que Você Gosta. Então, vai ser dado por essa fórmula aqui. Vai ser 1 vezes
o log de n, né? N é quantos documentos eu tenho no meu corpus, então aqui são 4 peças, né? 4, dividido pelo número de documentos que essa palavra aparece, que é 3, né? Esse logaritmo vai dar 0,29, a frequência do termo é 1, 1 vezes 0,29, então a importância vai ser de 0,29 da palavra batalha no documento do jeito que você gosta. Já, por exemplo, se a gente fosse ver a medida TF-DF da palavra bom, no documento Henrique V, nessa peça, vai ser dado por essa fórmula. Então, a frequência do termo desse documento vai ser de 89, certo? A frequência dela é de 89, vezes a raridade dessa palavra, que é dado pelo número de documentos do corpus, que é 4, dividido pelo número de documentos que ela aparece, que também é 4. 4 dividido por 4 é 1, o logaritmo de 1 é 0. 89 vezes 0, 0. Então, a importância de bom, nesse caso, vai ser 0. Por quê? É uma palavra que não é rara, né? Apesar dela ter alta frequência, ela tem alta frequência em todos os documentos. Então, o TF-DF resolve esse problema das altas frequências em todos os documentos. Bom, vamos implementar essa medida de TF-DF. Nós também vamos utilizar como base métodos da biblioteca scikit-learn. Então, aqui eu vou importar os métodos TF-DF Transformer, o Count Vectorizer e um método aqui chamado Pipeline, que eu vou montar uma linha de produção, onde eu primeiro vou contar os termos e com base nos termos contados eu vou achar as métricas TF-DF. Vou utilizar como corpus o poema Ainda Que Mal, de Carlos Drummond de Andrade, Ainda Que Mal Pergunte, Ainda Que Mal Respondas, Ainda Que Mal Te Entenda, Ainda Que Mal Repitas. E aqui eu vou montar meu pipeline, vou chamar de pipe, vou instanciar o método pipeline. Ele vai receber uma lista. O primeiro método da linha de produção vai ser o meu Count Vectorizer. E o segundo vai ser o TF-DF. Daí, para achar os vetores, novamente eu posso fazer aquele método fit transform, certo? O fit vai computar o vocabulário, vai fazer a contagem, calcular os TF e DFs e eu faço a transformação do método que eu usei de corpus. Posso calcular o vocabulário. O vocabulário eu pego o método count. E desse método count, certo? Eu chamo getFeatureNames. E aí eu posso imprimir vetores to array e posso imprimir o vocabulário também. Então tá aí, tá? Assim que se computa, deixa eu só colocar os números até a segunda casa decimal para vocês verem. Então aqui vai estar a medida TF-DF de cada palavra, tá? Então cada palavra está sendo representada por uma coluna, então o ainda está na primeira coluna, entenda na segunda e assim por diante, e os versos estão representados em cada linha. Tá? Então é assim que eu computo as representações vetoriais. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse acessar o primeiro verso do poema, Ainda Que Mal Pergunte, e o terceiro, Ainda Que Mal Te Entenda, e eu queira calcular a similaridade entre eles. Como é que eu posso fazer isso? Bom, o verso 1, posso vir aqui, ele está na primeira posição do meu array TF-DF, certo? Ainda Que Mal Te Entenda, está na terceira, então posição 2. Então assim eu acessei os dois vetores TF-DF, certo? Que vai ser esse aqui, do primeiro verso, e do terceiro verso vai ser esse aqui. E eu posso utilizar aquela métrica de cosine similarity que nós aprendemos para calcular a similaridade entre os dois vetores. Então está aqui, a similaridade entre eles é 0,36. Poderia fazer entre o verso 1 e o verso 2, certo? Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas. Seria um pouquinho maior a similaridade entre esses dois vetores. Então é assim que eu calculo as representações vetoriais através do TF-DF, como eu posso acessá-las nessa matriz que foi computada e como eu posso medir a similaridade
entre duas representações vetoriais destas.